Você de casa já ouviu falar do Bem-Robró, o tradicional período mais quente do ano. Só que este ano há uma mudança, ele deve iniciar mais cedo e com uma intensidade acima do normal. A gente vai conversar sobre isso ao vivo com a nossa repórter Karine Rocha, que tem mais informações sobre isso. Karine, boa noite a você. Quer dizer que a gente não vai ter folga para o calor esse ano, pelo contrário, está começando mais cedo, é isso? Boa noite, Beatriz. Boa noite aos nossos telespectadores do Conversa Franca. Exatamente. Nós já estamos sentindo um pouquinho o indicativo desse calor e o Bem-Robró definitivamente vai chegar mais cedo esse ano. As pesquisas indicam aí que ele pode chegar inclusive ali por conta de agosto. E esse calor, esse calorzão aí que nós conhecemos, ele traz implicações para a saúde das pessoas, também para a agropecuária, uma imensidão de fatores. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui o Ayrton Costa, que ele é diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil, para explicar para a gente um pouco desse assunto, né? E eu queria começar perguntando quais são as regiões mais quentes de acordo aí com a previsão. Boa noite. Boa noite, né, querida? É importante a gente frisar que não só a Defesa Civil, mas a comunidade científica piauiense vem monitorando essas condições de temperaturas extremas já há 5 anos, né? E verificando que o mês de agosto ele tem que se comportado como uma espécie de Bem-Robró térmico, principalmente a segunda quinzena. A gente sabe que nessa época do ano, em função de uma condição que é da climatologia, ou seja, que é da natureza mesmo, o sul do estado é a parte mais aquecida, mas não apenas o sul do estado, tradicionalmente. Nos últimos anos a gente tem verificado, a partir das estações meteorológicas do Ministério da Agricultura, picos de calor em Piripiri, em Campo Maior, na capital. Isso tem se manifestado com uma certa regularidade e isso é bastante preocupante se a gente considerar que o excesso de calor tem um impacto sobre a qualidade de vida das pessoas, sobre a disposição das pessoas. Então, como eu estava falando, já havíamos monitorado essa condição de Bem-Robró térmico. Com a temporada chuvosa, e é muito importante salientar isso para você que está nos vendo nesse momento, ela foi muito irregular, choveu pouco, choveu atrasado, encerrou antes do tempo. Isso tem um impacto sobre o ar, porque todo o calor que nós recebemos é do ar que nos envolve. Então, por isso que a gente tem uma sensação de antecipação de fenômeno. Desde abril que nós já estamos tendo temperaturas acima da média, 2, 3 graus acima da média, e há uma preocupação que a gente chegue aí, como você mencionou, final de agosto, meados de setembro, com um padrão de 3 a 4 graus. A gente espera que não, mas se acontecer, já há um alinhamento da Defesa Civil com a Secretaria de Saúde, com a SEMAR, com o Corpo de Bombeiros, com os demais órgãos que cuidam da proteção à vida no estado. E essas temperaturas podem chegar efetivamente a quantos graus? Olha, na verdade, nos últimos anos, a gente sempre está tendo acima da média, entre meio e 1,5 graus. Esse ano foi a novidade. Esse ano nós já cravamos 2, 3, até mais de 4 graus em algumas situações. A nossa preocupação, claro, isso são pontuais, aspectos pontuais de temperatura. Não é uma constância, são picos de calor. A preocupação é da gente atingir mais de 5 graus. Por que mais de 5 graus? Porque quando se atinge uma temperatura 5 graus acima da média, nós já estamos diante de uma situação de emergência, que é o que a gente categoriza como onda de calor. Estamos monitorando e, se for o caso, a população piauiense será alertada e comunicada para se proteger, porque já é uma temperatura que oferece grande risco à saúde. E aí tem alguma recomendação para a população? Valem todas as recomendações que a medicina já dá, que o Corpo de Bombeiros já se pronuncia, que a Defesa Civil veicula ou mesmo a SEMAR. Gente, quando nós recebemos uma carga grande de energia, de calor, temperatura mais elevada, a gente tem uma tendência natural a transpirar. Aquela água que a gente perde pelo suor, pela transpiração, a gente tem que repor para manter o equilíbrio térmico. Então, água, temperatura ambiente, o líquido mais precioso e delicioso do mundo. Além disso, a gente tem que se preocupar, você que está na vida fitness, pratica exercício, evitar o exercício extenuante, roupa escura, roupa pesada, ok? Se hidratar, proteger a pele. Então, esse cuidado consigo mesmo, ele é muito importante. Fora o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pequenos e os nossos vovôs. Muito obrigada, diretor. É isso, Bia, manter aí a proteção com muita hidratação. Eu volto com você. Karine tá fazendo. Cadê a Karine? Volta com ela, gente, para eu fazer uma pergunta para ela também, nem me despedir direito. Queria saber se ela, como repórter, que tá o tempo todo ali na rua fazendo matéria, enfrentando esse calorzão, se ela também está se protegendo, já está antecipando alguns desses cuidados.